Irmãos, durante esses dias aqui, eu pude, durante conversas, no almoço, no café da manhã, no intervalo dos cultos, ouvir uma palavra. E nessa tarde eu falava: Deus, me confirma a sua palavra. E durante os 3 dias que eu estive aqui, eu ouvi uma frase. E esta frase virou o tema da mensagem nesta noite: a glória da segunda casa. Esse não é um termo só para aquele momento em Ageu. Esta era uma palavra profética. Então eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia. Não é em Ageu. Em 2 Crônicas, segundo livro de Crônicas, capítulo de número 7, é um texto conhecido. Eu queria ler primeiro o final do capítulo 6 de 2 Crônicas. Capítulo 6, já eu falo o versículo. Irmãos, antes, geralmente no final às vezes não dá tempo, eu já quero agradecer a Deus por esses 3 dias aqui, por tudo que ouvimos juntos, que aprendemos juntos, pela presença de Deus. Com muita humildade eu quero parabenizar o pastor pela iniciativa desse trabalho de anunciar o evangelho genuíno. Não faz pouco tempo que eu ando por aí, tem lugares que eu não tenho vontade de voltar mais, porque o objetivo final não é a palavra, o objetivo final não é trazer a realidade que o Senhor manda. Eu vou sair daqui com muita saudade. A gente fica dividido porque a minha mente está, como é que está o culto lá em Santo André. Mas eu sei que Deus está operando lá e está tudo bem. E eu quero já agradecer a todos os irmãos pelo carinho, pela recepção, ao Rafael também por nos orientar, nos ajudar muito, nos confortar com aquilo que era para trazer com liberdade da palavra de Deus, ao pastor, sua esposa, a todos os irmãos, a recepção que eu tive na casa do irmão. Irmãos, depois de 17 anos, faz 17 anos que eu não engordo, eu casei e engordei 10 quilos. Eu acho que eu engordei um pouco dessa vez, viu? E eu glorifico a Deus por tudo. Eu quero agradecer a Deus nesta viagem, pela vida da minha esposa. Ela não vai poder ficar de pé, se aguenta aí? Tá um pouquinho? Ela é tímida, ela disfarçou que o Davi está dormindo, mas tá bom. A pessoa mais importante da minha vida, a mãe, os meus 4 irmãos, minha irmã, é o óbvio. Mas a pessoa mais importante que Deus pôs na minha vida, há 22 anos, e eu estou casado há 17, se chama Shirley Magaton. E os filhos não são, porque geralmente você vê no jornal, meu filho, não. Os filhos são empréstimo de Deus e eles são muito importantes porque Deus deu através da pessoa mais importante que Ele pôs para que eu estivesse aqui hoje, para que eu tivesse ministério, para que eu tivesse segurança, porque tem alguém que está ali para me apoiar, para interceder e também para me criticar. Irmão, quando eu comecei a pregar, isso eu tinha 21 anos de idade, 1997, ela era, não faça isso, não fala mais aquilo. Quando você for para a igreja dos outros, respeita, cuidado com a cultura da nossa, com a dos outros. E isso me orientou muito e por isso eu posso dizer e glorificar Deus pela vida da minha esposa e dos meus filhos que estão aqui, me confortando e me alegrando muito por tudo isso. Amém, irmãos? Eu quero deixar também saudações, um abraço a cada irmão. Na verdade, nós temos que estar na rodoviária às 9h30, né? Que tem que fazer toda a papelada, não? 10 para as 10? Ele é pontual assim, mas tá bom. Amém. Então, peço aos irmãos que intercedam por nós. Vamos chegar em São Paulo 1h30, 14h de amanhã. Mas sairemos daqui com muita alegria, refletindo sobre tudo aquilo que aprendemos. Eu falo lá na igreja que nós temos o costume de sair do culto de domingo e correr para casa e ver Silvio Santos. E a palavra, medita na palavra, guarda ela, finca em seu coração, para que você possa ser alimentado. Nós temos uma irmã do nosso ministério lá, que o filho
ele é especial. O marido teve AVC, teve derrame. Ele descansou no Senhor o ano passado. E essa irmã ficou mais de 10 anos sem poder ir para a igreja todos os dias. Ela é uma irmã usada por Deus, que pregava a palavra, que buscava. E os anos que ela ficou em casa, a palavra dela era essa: sabe o que me alimenta? Sabe por que eu cuido aqui do meu filho, do meu marido com vigor? Porque lá no passado eu pus crédito de oração, crédito de palavra, crédito de aprender. Guarde a palavra, porque hoje você pode estar na igreja. Lá nós temos 4 pessoas que não podem mais pisar na igreja há anos por causa da saúde. E elas tomam ceia, mandam o seu dízimo. Sabe por quê? Porque elas foram alimentadas da palavra lá atrás. Por isso, se hoje, no seu coração, a nossa natureza vive em altos e baixos, as suas emoções vivem em altos e baixos, não é problema. Porém, a sua fé, ela tem que permanecer firme e avante em Cristo. Crente fica triste, crente fica doente, mas crente em Cristo, no genuíno evangelho, não perde a esperança. E é disso que nós vamos falar nessa noite. Vamos ler, irmãos? Segundo Crônicas, primeiro capítulo 6, versículo 38, Salomão faz esta oração. Ouve, então, desde o céu, do assento da tua habitação, a sua oração e as suas súplicas. Executa o seu direito e perdoa o teu povo que houver pecado contra ti. Olha esta oração, irmãos. Agora, pois, ó meu Deus, esteja os teus olhos abertos e os teus ouvidos atento à oração deste lugar. Levanta-te, pois, agora, Senhor Deus, e entra para o teu repouso, tu e a arca da tua fortaleza, e os teus sacerdotes, ó Deus, sejam vestidos de salvação, e os teus santos se alegrem do bem. Ah, Senhor Deus, não faças virar o rosto do teu ungido, lembra-te das tuas misericórdias de teu servo Davi. Agora, irmãos, vamos para o capítulo 2. Do versículo 4 ao 5, Salomão ora assim: eis que estou para edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus, para lhe consagrar, para queimar perante ele incenso aromático, e para o pão contínuo da proposição, e para os holocaustos da manhã e da tarde, e nos sábados nas luas novas, e nas festividades do Senhor nosso Deus, o que é perpetuamente a obrigação de Israel. E a casa que estou para edificar há de ser grande, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. Porém, quem teria força de lhe edificar a casa, visto que os céus e até o céu dos céus não podem conter? E quem sou eu para que lhe edificasse a casa, salvo para queimar incenso perante ele? Amém, irmãos? Eu falei o 7, deixa o 7 para depois. Vamos seguir aqui. Irmãos, o povo antigamente não tinha um lugar para se reunir para adorar a Deus. As outras nações que tinham os seus deuses para idolatrar, faziam templos. E o povo de Deus só tinha a arca e o tabernáculo. E através do tabernáculo considerava-se que ali se acompanhava e estava a presença de Deus. Moisés, íntimo de Deus, entrava no tabernáculo, Josué ficava olhando, porque ali era a habitação onde Deus falava com o seu servo para falar com o povo. Durante muitos anos, Deus tinha em seu coração construir um lugar para o povo adorar o seu nome. Embora nós sabemos que Deus não habita nas paredes, o templo que Deus queria era para estabelecer o seu reino na terra. Por mais que alguém se diga ateu, ele vai passar nessa rua e vai saber que aqui existe um povo que ninguém entende, que gastou a sua semana inteira deixando o seu descanso e o seu conforto para estar aqui adorando um Deus que você acredita.
Tem dois jornalistas no Grupo Bandeirantes que eles dizem que são ateus, e são âncoras da TV Bandeirantes e da rádio. Dizem que são ateus. E quando aquele rapaz entrou na escola e matou, ele perguntava para o jornalista: quantos morreram? Olha, já encontraram 4 crianças mortas. O ateu dizia: meu Deus do céu. E agora? Já mataram 12. Meu Deus. A Bíblia diz: para os que creem e para os que não creem, um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará: Jesus é Deus. Ainda que eles dizem não acreditar, no momento em que eles mais precisam, talvez no leito de morte, eles vão pedir: ore para que o seu Deus venha ao meu favor. Então o templo, Deus queria para estabelecer o seu reino. Deus queria para que fosse chamado casa de oração, para que o povo dele se reunisse para bendizer o seu santo nome. A igreja não é o objetivo final, irmãos. A igreja é um quartel, onde você se alimenta da palavra, do louvor, onde um intercede, o outro ora, o outro ensina. O objetivo da igreja é lá fora. Ser igreja é lá fora. Anunciar aquilo que eles têm nos ensinado. Então Jesus, Deus põe no coração de Davi, e seria através de Davi que construiria um templo. E Deus revelou para Davi como seria esse templo, mas pelas mãos de Davi, em seu reinado, ele derramou sangue. Deus põe no coração de Davi então que seria Salomão que construiria o seu templo. Salomão nasce, agora, depois da luta de Adonias para que ele não assumisse o trono, Salomão assume o trono. Lembrando, tema desta mensagem: a glória da última casa. Eu vou discorrer rapidamente, segundo Crônicas do capítulo 2 ao capítulo 7. Salomão assume o reino, seu pai havia morrido, Salomão agora pega mais de 189 mil homens. Salomão pega 79 mil homens de outras nações e os chama e os contrata para construir o templo. Salomão pega acho que 89 mil homens e manda para o Líbano para buscar madeira, a melhor madeira, que chamava pinho, para que subisse lá no monte onde Abraão ia sacrificar Isaque e construísse um templo para o Senhor. O amigo lá de São Paulo, o colega, ele construiu um templo dizendo que é de Salomão, e ele disse que Deus revelou para ele a mesma coisa que Salomão, e lá é o templo da glória. Outro dia eu estava num ônibus, eu tinha feito uma cirurgia dentária, então eu não estava dirigindo, e eu encontrei um conhecido, e ele disse: e aí, o que você achou do templo? Achei nada. Você já foi lá? Não. Tem que agendar para ir, tem que pagar, o celular tem que ficar no guarda-volume, que é tudo oculto, você não pode entrar e filmar nada. Você foi? Não vou. Quando você vai? Não tenho vontade. E é justamente por causa dessa mensagem. O templo que nasceu no coração de Deus, Davi revelou para Salomão antes de morrer. Salomão começa uma grande construção que duraria 7 anos. Lá fora tinha 2 colunas de 15 metros, com folhas de palmeira, banhada a ouro. A rainha de Sabá, quando veio e ela viu de longe, ela disse: isso é mais glorioso do que eu imaginava. Lá fora tinha um átrio, e a Bíblia diz que todos os ornamentos eram banhados a ouro. Entrando no templo, todas as janelas, portas, batentes, maçanetas, era tudo de ouro, bronze e prata. Para Deus, o melhor. Aí você vai falar: então a nossa igreja está para baixo. Calma, irmão. Salomão agora começa essa grande construção. No átrio, a Bíblia diz que eles desenharam, esculpiram a madeira com querubins. Querubins, na hierarquia angelical, ele está em primeiro lugar. Querubins, depois serafins e folhas de palmeira, banhada a ouro. Quando chegava no átrio, judeu não ora de joelho. Até hoje eles oram de pé no Muro das Lamentações, o resto que ficou do templo.
Salomão fez uma plataforma de bronze. Tudo que eu estou falando, você pode conferir. 2 Crônicas 2:7. Na sua casa, não dá tempo agora. E aí Salomão agora, no átrio, faz a plataforma. Banha toda a parede de ouro, bronze e prata. Mas agora havia um lugar santíssimo, onde só o sumo sacerdote entraria. O lugar santíssimo era um altar com 9 metros de comprimento, 4 metros de altura. Na frente tinha um tanque com 12 touros, segurando o tanque, onde os sumos sacerdotes pegariam as panelas, os talheres, que a Bíblia diz que eram incontáveis, e ele sacrificaria ali o animal, e ofereceria a Deus o sacrifício e a adoração. A Bíblia diz que as asas dos 2 querubins, havia 2 de madeira, e pegaram pano de púrpura, azul e também de carmesim, o melhor pano. Pegaram com véu, além de fechar o lugar santíssimo para que ninguém entrasse. Agora pegou os 2 querubins de madeira, que tinham 2 asas abertas, olhando para o altar. A asa dos 2 se encontravam no meio do templo, do lugar santíssimo, e no meio estava a arca do concerto com os 10 mandamentos. A Bíblia diz, e nós lemos isso, no capítulo 6, quando foi o dia da inauguração, os levitas no átrio começam a tocar. Aliás, no lugar santo, no átrio estava o povo, no lugar santíssimo o sumo sacerdote. E quando eles começam a inauguração, Salomão começa a fazer uma oração. Ele diz: Senhor, quem sou eu para fazer um lugar para o Senhor habitar? Onde moraria o Senhor na criação das mãos de um homem? Mas se o Senhor mandou, habita aqui. Não aparte a tua presença. Fique neste lugar. Põe os seus ouvidos e o seu coração aqui. A Bíblia diz que uma nuvem de glória tomou todo o templo. Salomão se prostrou, e quando Salomão termina a oração, a Bíblia diz que desceu fogo do céu, encheu toda a casa. Os levitas já não vinham instrumento para tocar, os sacerdotes já se prostravam com o povo. Então vem a resposta de Deus, que nós não lemos no capítulo 7, o versículo 14 em diante. Quando você orar, irmão, mesmo limitado, quebrantado como Salomão, Deus ouvirá do céu, não importa o tempo, Ele responderá. Então ele diz para Salomão: se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar. Para de orgulho, irmão. Nós entramos na igreja, olha tudo que eu tenho feito, Deus, me honra. Como é que é o fariseu publicano? Senhor, eu não sou como este ladrão, cobrador de impostos. Eu entrego os meus dízimos, eu jejuo, eu entrego as minhas ofertas. E o outro pecador, antes de olhar para o altar, ele disse: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pobre pecador. Se você, que se diz ser de Deus, ele disse: Salomão, se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, e orar, e buscar a minha face, eu vou encher não, e depois se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado, sararei a sua terra. Agora estarão atentos os meus olhos, o meu ouvido, o meu coração. Escolhi e consagrei esta casa para que o meu nome esteja nela perpetuamente. Que lindo, irmãos. Uma inauguração gloriosa. Deus bradou, Deus estava ali. O povo entrou e coisa linda a inauguração, hein, irmãos? Só que aconteceu um problema. Um problema que destrói o seu emprego. Pior coisa é quando você entra de férias e o chefe descobre que você não fez falta nenhuma. O problema que destrói o casamento e o problema que destrói a vida espiritual se chama rotina.
No começo se oferece tudo. No começo conquista a mulher, no começo quer mostrar serviço, no começo é um adorador, mas passa o tempo, já é minha, já é meu. Já tenho mais de 1 ano de trabalho, já venci a experiência, já estou há bastante tempo na igreja, eu tenho um crédito com Deus. E aí voltamos à sexta-feira, esquecemos do primeiro amor. Esquecemos da adoração genuína do Cristo que morreu na cruz, e o que Ele tinha que fazer Ele já fez, mas por causa da circunstância dessa vida, a minha fé fica moldada se eu tenho ou não. A gente sempre se compara com quem tem mais, e eu olho que o outro tem mais e eu fico abatido. Nesta noite, antes de olhar o que você tem, seja grato, porque Ele venceu a morte, Ele assumiu a cruz. Você e eu estávamos no corredor da morte, mas Ele rasgou a sua ficha criminal. Tem a passagem, uma história grega, de um escravo. O escravo redimido, justificado, ele era quando recebia o carimbo de liberdade de escravo. E um homem gostou dele e falou assim: rapaz, para o dono da fazenda, eu vou te comprar. Redenção no grego significa apolostroses, redimido, comprado de graça. E ele olhou e falou: rapaz, quanto vale esse escravo? Esse aqui é o melhor. Eu te pago e te dou 10 escravos meus para você me vender esse. Tá bom, vendeu. Aí o escravo vem e fala: e o que o senhor vai querer de mim? Nada, rapaz, eu vou carimbar e assinar. Esta aqui é sua carta, você é livre. Este aqui é você, irmão. O escravo saía com cara de escravo, com característica de escravo, com roupa de escravo. Alguém olhava e dizia: opa, quem é você solto aqui? Você é escravo? Ele tirava a carta e falava aqui: ó, apolostroses, redenção, eu tenho a carta, eu fui comprado, eu sou livre. O diabo quer te oprimir, quer te acusar, dizer que você não é nada, mas Jesus Cristo é a carta de redenção, dizendo: adore a Deus, porque você é livre. Rotina. O povo agora, adivinha quanto tempo, irmão, ficou na rotina? 500 anos. Durante 500 anos, entravam no templo e já não tinha adoração. O próprio Salomão vivo construiu altares em volta da cidade. Altares pagãos. Durante anos, o povo pecava. Deus preparava rei, Deus preparava sacerdote, Deus preparava profeta temente. O povo se arrependia, voltava para Deus, mas vinha o tempo, o rei, o profeta, o sacerdote morria, e o povo ia para onde? Voltava para a frieza. Nossa, mas que povo rebelde! Estes somos nós. Vem a luta, as preocupações, as angústias, e a gente faz o que, irmãos? Busca! Quando tudo vai bem, a gente esmurece, não chora mais. Durante 500 anos, e Deus começou a preparar o povo, Isaías, Jeremias, Abacuque, para dizer uma coisa: vocês vão para o cativeiro, 70 anos. Abacuque não se conformou, irmãos. Espera aí, Deus, a Babilônia, capital da Caldeia, vai subir aqui, vai levar o teu povo para o cativeiro, vai destruir o templo e o Senhor não vai fazer nada. Deus falou: olha, primeiro eu começo do meu povo, depois a Babilônia vai sofrer os ais da minha ira. Abacuque falou: mas como, Deus? Como pode? O povo está sendo humilhado, abatido, e o Senhor está indiferente. Deus não disse: eu não estou indiferente. É consequência. Mas e os fiéis? Os fiéis nós chamamos de remanescente fiel. Ia para a colheita de uva, o boia-fia pegava um pedaço de madeira e saía batendo nas uvas. Pá! Pá! Escute, eu e você
salvos por Cristo, estamos no mesmo lugar que as pessoas do mundo. A pancada, a crise, o mundo vai levar e você também. Só que naquelas pancadas ficavam algumas uvas presas. Esta se chamava o restante fiel. Nesta vida, mesmo que os ventos tentem te abater, mesmo que as tristezas tentam afastar a sua fé, quem for fiel, vai permanecer fiel. Abacuque fala: Deus, mas e os fiéis? Vão permanecer fiel, Abacuque. Senhor, a Babilônia vai controlar a água. Vai. Só vai dar para o povo. As vacas vão morrer. Vão. Os filhotes não vão ter leite. Não. Eles vão morrer. Vão. Não vamos mais ter uva, pai, vai secar. Vai. Não vai ter mais oliveira, não vai ter mais azeite. Não. 70 anos. Não tem jeito. Não. Escute. Pecado tem perdão, mas tem consequência. Não tem jeito, Deus. Não. Quando você ouviu o não de Deus por um tempo, lembre-se de Abacuque. Não tem jeito? Não. Tá bom, Deus. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê seu fruto, ainda que não há mais vaca no pasto, eu não me alegrarei nas coisas desta vida, no ganhar ou no perder. Eu me alegrarei no Senhor. Abacuque foi falando, animando. Ele entendeu. Fez a vontade de Deus, ele esperou. Isaías profetizou. Jeremias profetizou. E no livro de Jeremias capítulo 52, o rei Zedequias, que assumiu o reino com 20 e 21 anos de idade e reinou até os 29. Tudo que Zedequias fez foi para a sua glória. Zedequias estava já se cumprindo o tempo do povo ser preso. A Babilônia subiu, matou os filhos dele na frente dele, arrancou os olhos dele, pegou todo o ouro, o bronze e a prata do templo, levaram e pegaram o templo de madeira que tinha 500 anos conservado e era para a glória de Deus, e queimou. O povo desce para o cativeiro, oprimido, cansado. É nisso que acabamos. Escute, não importa o começo e o meio da história, deixa Deus escrever o fim da sua história a partir de hoje. Deus não perdeu o controle da sua vida. Conta uma história de um casal que saiu da China para cumprir missões. E disseram: vamos fazer uma festa. Nós temos irmãos na igreja que foi para Jocum, ou para o campo de missões da nossa igreja. E aí a festa, culto de despedida, tal. Prepararam uma festa e disseram: quando vocês voltarem, terá outra festa. Prepararam a festa e o casal foi embora. Não tiveram filhos. 50 anos cumprindo missões. E quando eles voltaram, ele soube que ia ter uma festa na cidade. E ele se alegrou: eita, vai ter festa, 50 anos de trabalho, ei, glória a Deus por isso. E quando chega na cidade, ia ter um artista famoso. Ele desceu do ônibus e ninguém o conhecia. Ele chega em casa, nossa casa está velha, cheia de pó, 50 anos, chorando, ganhando alma, sendo perseguido. Era isso que Deus tinha para nós? A mulher disse: vamos orar. Ele falou assim: então ora aí, que eu vou dar uma volta, eu vou ver se Deus fala alguma coisa com você. E ele saiu andando durante o dia. Aí ele voltou. E quando ele chegou em casa, ela fazendo comida, ele: e aí, Deus falou com você? Ela disse: falou. Cadê a festa então? Ela disse: é que ainda nós não chegamos em casa. Não espere recompensa dessa vida. Nós vamos chegar em casa um dia, ver como Ele é, ser, irmãos, ovacionado, porque nós vencemos as lutas desta vida.
O povo estava no cativeiro, e lá no cativeiro tinha servos, tinha Ezequiel para ter a visão do vale. Eu não sei se você hoje está no cativeiro, mas Deus quer te dar visão. Deus quer renovar a sua esperança. Nós não somos tratados ou melhorados recebendo vitória, não. É recebendo vitória depois de aprender a ter paciência em Deus nas horas mais difíceis da nossa vida. Asaf, ministro no templo do Senhor, Salmo 73, ele levantava, o povo adorava, a presença de Deus vinha. Asaf um dia entra em depressão, e ele fala no capítulo 73, versículo 1, bom é Deus para com todo Israel, mas para mim, quase que eu tropecei. Não é assim que a gente fala? Deus é bom para o A, para o B, para o fulano, para o ciclano, para o beltrano, para mim. E ele vai se aprofundando. Eu, ministro, cheguei a ter inveja dos ímpios. Eles morrem e nem sofrem. Eles se alegram dizendo, onde está Deus? Agora eu, o levita, se eu fizer o que eles fazem, vão dizer lá o crente. Eu não sei se é o versículo 16 ou 17, ele diz assim, quando eu pensei nisso, eu fiquei perturbado, mas quando eu entrei no teu santuário, eu vi o final dos ímpios e o meu. E ele termina o capítulo, escute, Asaf não viu resposta, mas ele terminou o mesmo capítulo dizendo, a quem tenho eu, Senhor? Na terra ou no céu, senão a ti? A minha alma e o meu coração desfalecem, mas o Senhor é a minha força e a minha porção para sempre. O povo fica no cativeiro 70 anos. Quando sai do cativeiro, o povo saiu pensando em uma coisa: onde vamos morar? Onde vamos construir? Tem gente que sai da prova, irmãos, cansado, desanimado, achando que Deus foi injusto por causa daquilo que você passou. O que Salomão construiu em 7 anos, no livro de Ageu já tinha 16 anos e não estava nem na metade da parede. Ageu foi animar o povo. Tenham bom ânimo, terminem. E o povo dizia, a Babilônia levou tudo. 500 anos, uma linda construção. Ficamos 70 escravos, não tem ouro, bronze, prata, queimaram tudo. Então Deus fala para Ageu falar para o povo. Fala para o meu povo, meu é o ouro, minha é a prata. O que a Babilônia levou, eu trago de volta, mas tenham bom ânimo. Aí, irmãos, o povo no livro de Ageu termina a construção. 500 anos depois. Passa mais 400 anos. Sabe o que aconteceu? O povo se acostumou. Jesus entra no templo, o que é que estava acontecendo? Estavam vendendo. Eu vou te trazer 2 linhas teológicas. A mais conhecida é que para vender animais, por causa do câmbio, da diferença da moeda de país para país, eles cobravam muito caro. Mas há uma outra linha de pensamento que diz assim, quem tem animal de estimação aqui? Você mataria o seu animal, irmão? Chegar em casa, eu vou cortar agora para derramar sangue por causa do meu pecado, e saber que é só por um momento, só por esse mês. Porque no passado, quando matava um animal, era para cobrir pecado. O de Jesus é para apagar, lançar no esquecimento. Agora você imagina você pegar o animal que você ama e sacrificar, para você sentir nele a dor, o sangue dele derramando e dizer, tá bom, eu pequei, o meu animal morreu por causa disso. Esta era a forma de sacrifício judaica. Você pegava um animal, você criava ele, você cuidava dele, você pegava amor nele e depois tinha que matar. Quando Jesus entra no templo, o povo vinha de longe, ninguém criava mais. Quanto é esse animal aí? R$300, eu pago, mata aí. Matou, ritual, matou, pronto. Sem amor ao sacrifício. O que Jesus queria, quando as pessoas entrassem no templo, era o que ele disse, esse lugar foi chamado para ser casa de oração. O nosso sacrifício se chama Jesus Cristo. E quando você entra neste lugar, ame o sacrifício, seja adorador, porque o sangue dele não é por um momento, foi para te levar para a vida eterna.
900 anos da primeira construção, 400 anos da segunda construção. Jesus entrou no templo e estavam vendendo. Não havia amor ao sacrifício. Marcos 11:15 ele fala: eu não disse que esse lugar seria chamado casa de oração? Então, irmãos, nessa noite, eu quero chegar à reta final desta mensagem, te falando qual é a glória da segunda casa. Porque o segundo templo foi construído, e mesmo assim, não adiantou. Jesus ficou irado. Paulo diz em Atos 17:24, quando ele está pregando aos gregos, que fizeram um altar ao Deus desconhecido. Paulo diz que ele não habita em templos feitos por mão de homem. Lembrando, este lugar é casa de oração para estabelecer o reino de Deus. Eu não vou para a igreja porque eu sou morado agora. Não é para vir, irmão, porque se sua mão for decapitada num acidente, não em 2 horas não colocar de volta, necrosa, apodrece. Crente que não frequenta culto, necrosa, se esfria. Precisa de palavra. Agora, a glória da segunda casa. Pedro anda com Jesus. Jesus sobe ao Pai. E o que acontece com Pedro? A história diz: vamos crucificar você que nem seu mestre. E ele disse: eu não sou digno de morrer como meu mestre. Me coloquem de ponta cabeça. A história diz que Paulo foi decapitado. E qual é as suas últimas palavras quando escreve? Combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Irmãos, a mídia prega um evangelho autossuficiente, só de vitória, de uma vida perfeita, de uma vida rica, sem problemas. A Bíblia fala em Hebreus capítulo 11, da galeria, escute o que eu vou falar, da galeria dos heróis da fé. Fala de Abraão, fala de Baraque, fala de Gideão. Não abra. Olha como a Bíblia fala que esses homens acabaram. Eu vou ler Hebreus 11:32. E o que direi? Faltar-me-ia tempo, contudo, de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté e de Davi, e de Samuel e dos profetas, os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga exércitos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançar uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Estes homens foram apedrejados, cerrados no meio, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de pele de ovelha e de cabra, foram desamparados, maltratados, homens do qual o mundo não era digno, errantes pelos desertos e pelas covas e cavernas na terra. Todos esses, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Eles lutaram desde que Jesus subiu, para ver Jesus voltando. Eles morreram humilhados, sem ver Jesus voltar. E o texto termina dizendo assim: provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Olha, irmãos, isso aqui, homens do qual o mundo não era digno, serão aperfeiçoados, terão o corpo glorificado, mas Deus preferiu esperar a gente também. Tá brincando. Quem foi cerrado no meio aqui, irmão? Quem teve o filho assassinado por amor do evangelho? Quem está com revólver na cabeça? Ou quem de nós está esperando sair desse culto? Com um exército cheio de metralhadoras, como acontece por aí? Dizendo, se você não negar esse Jesus, você morre. Não tenho natureza para isso. Um dia eu fui pregar no lugar, um presbítero, irmão, olha esse vídeo.
Eu ia pregar, irmão, minhas pernas ficou mole. O rapaz sentava de joelho, abaixava a cabeça e o muçulmano arrancava a cabeça dele. O corpo dele caía ensanguentado e puxavam a perna. Onde eu quero chegar, irmãos, nessa noite? A glória da segunda casa será maior que a primeira, porque o primeiro templo foi quebrado, queimado, a Babilônia levou. O segundo templo acabou na guerra, só ficou o muro das lamentações. E quem é a segunda casa? Jesus disse em João 14, 23, se alguém me ama, guardará minha palavra, o meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Você é a segunda casa, e porque a segunda casa é maior que a primeira, pode levar teu dinheiro, pode levar a tua casa, pode levar a tua saúde, mas ninguém pode tirar a tua esperança da promessa de Deus. Um menino no país comunista ouve alguém pregar o evangelho, 9 anos de idade, e ele sai na praça dizendo, gente, vamos parar com a guerra. Jesus Cristo, quem é Jesus? Jesus Cristo é o Filho de Deus, e ele veio ao mundo para morrer por nós e salvar. Garoto, para de pregar isso. Procuraram os pais. Esses países não têm direito do menor. Olha, se o seu filho continuar pregando, nós vamos matar eles. Filho, não prega. Os pais estão dormindo. O menino levanta de manhã. Ele sai pelas ruas dizendo, ei, aceitem Jesus para morar no céu. Pegaram o menino, levaram para a cadeia, espancaram ele, deixaram ele 15 dias com dor, sem cuidado dos ferimentos, e soltaram e disseram, garoto, vai embora daqui, e se você falar desse Jesus, você vai voltar para cá. O menino sai, e antes de chegar em casa, ele está dizendo, olha, quebraram minha perna, quebraram meu braço, mas eu vou continuar dizendo, Jesus salva, e ele morreu por nós, para nos levar para o céu. Traga o menino aqui, senta diante da mesa do comandante. O que é que você está falando, garoto? Eu estou falando que Jesus Cristo salva, e Ele morreu por nós, para nos levar para o céu. Pá! Cortem a língua dele. Cortaram a língua dele, ele se debatendo, passou a mão na boca e escreveu, tiraram a minha língua, mas não tiraram Jesus do meu coração. A glória da segunda casa é maior que a primeira, porque esta vida não vai te separar de Deus. Por isso o texto ele disse, no capítulo 7 de 2 Crônicas, escolhi e consagrei esta casa, você, para que o meu nome esteja em você, para sempre. Sobrou João, torno aí de 95 anos de idade, a 60 Jesus tinha subido. João é preso na ilha de Pátimos, pessoal do louvor me ajuda. João é preso na ilha de Pátimos, e ele disse que estava meditando nas coisas de Deus. Uma ilha, a 800 quilômetros de Éfeso. Quem que estava em Pátimos? Vamos imaginar? Bin Laden, gente boa. Fernandinho Beiramar, gente boa. Matadores, Hitler. João estava sozinho. Sabe o que o João fala em Apocalipse? Que ele estava lá, meditando nas coisas de Deus. Que saudade de Pedro, só sobrou eu. Que saudade de Jesus, quando eu reclinava minha cabeça em seu peito. Tem dias na nossa vida que bate uma solidão e parece que Deus está longe. E outro dia eu trazia ensinamento na igreja e algumas pessoas se manifestaram dizendo assim, olha, teve tempo aqui que a igreja era cheia de glória, eu mesmo era cheio, eu sentia, acabou, eu não sinto mais aquilo. Eu disse, por quê?
João, ele estava firme naquilo que Deus havia falado. E às vezes você pensa que acabou e ainda não acabou. Então no capítulo 1, João diz assim: eu estava andando na ilha de Pátimos, e eu ouvi uma voz que dizia: João. Quando eu olhei para trás, ele era um semelhante ao Filho do Homem. Eu olhei o seu cabelo, era alvo como a neve, puro, santidade. Quando ele olhou os seus olhos, seu olhar, ele não consegue explicar, porque era espiritual. O seu olhar era como chama de fogo, atravessava a minha alma. Sinta esse Deus olhando você nesta noite, conhecendo os desejos do seu coração. Vamos voltar para o templo? Quem entrava no lugar santíssimo era o sumo sacerdote. Hoje, o lugar santíssimo, o teu altar, é o seu coração. Só quem entra é o sumo sacerdote. Não saia daqui nesta noite sem preparar o teu altar, porque toda a glória que era o templo é para explicar que dentro de você tem que ser um coração limpo, purificado por Deus. João disse: quando ouvi a sua voz era como de muitas águas. Da sua boca saiu uma espada que corta para o púlpito e corta para a igreja de 2 gumes. A sua mão tinha 7 estrelas. Os seus pés eram como um latão reluzente. João fala: quando eu vi da onde pegar a doutrina do cai-cai, eu caí como morto. Mas ele pôs a mão e disse assim: João, levanta e escreve o que eu vou te mostrar. E ele escreveu o Apocalipse. Você nesta noite é a segunda casa que Deus quer glorificar. E hoje eu encerro essa mensagem dizendo: dentro de você, levanta e comece a escrever uma nova história, segundo a vontade de Deus na tua vida.